Tá, então, eu vou começar do começo. Mas o que é que aconteceu antes do começo? Bom, antes de começar, eu queria dizer que tudo nesse vídeo é muito especulativo. Os primeiros momentos de vida do universo foram muito extremos e a humanidade ainda não conseguiu estudar ou reconhecer o que aconteceu. Basicamente, como não tem como simular isso, não tem como estudar, não tem como perceber o que aconteceu nesses momentos. Então existem várias hipóteses sobre o que pode ter acontecido, mas nenhuma delas foi provada, nenhuma delas foi desprovada também. Bom, tem alguns cientistas que eles defendem que se a gente não tem como observar isso, não tem como estudar, então a gente não deveria nem imaginar como que é. O argumento é de que se o tempo começou no Big Bang, então não existe um antes para ter acontecido alguma coisa. Simplesmente não tem um antes do começo. Um outro pensamento é de que é o tempo do nosso universo que começou no Big Bang. Então é como se fosse um limite pra gente. Não tem como olhar para um antes, porque não existe um antes que a gente reconheça. Mas isso não significa que ele não exista. Tá, mas esse antes que a gente não consegue ver, ele seria o quê então? Uma ideia é de que ele seria um vácuo. Um vácuo de matéria, mas ele está cheio de energia. Essa energia em algum momento se condensou e criou esse efeito dominó que levou ao nosso universo. Mas espera aí, porque essa energia não é nenhuma energia do jeito que a gente conheça. Porque dentro do nosso universo existem regras da física que ditam como é que essa energia vai se comportar. Mas fora do universo, ou antes dele, a gente não pode ter a certeza de que essas mesmas regras existem. Então a gente pode dizer que foi essa energia que pode ter criado as regras que levou ao universo existir como ele é. Uma outra ideia é de que o universo pode ser uma parte de algo muito maior. Só que aí a gente já entra no conceito de multiverso, que eu vou falar outro dia, então por hoje vou falar só do nosso próprio universo. Então, esse algo maior, ele pode ser um trubisco muito dinâmico, onde tudo está se mexendo o tempo todo, por exemplo, ou tem muito potencial para tudo, e esse potencial pode acabar criando, digamos, bolhas, e cada bolha dessa seria um universo diferente. Pensa em água fervendo. Cada bolha que aparece na água é como se fosse um diferente universo. E a água é esse meio que eu estava falando, cheio de energia potencial, etc. Uma outra ideia é que talvez os universos se reproduzam. Essa ideia vem do fato de que a singularidade teorizada, no Big Bang, ela é muito parecida com a singularidade que tem dentro de buracos negros. Então pode ser que buracos negros sejam ovos de outros universos. Então, nesse caso, o nosso universo pode ter nascido de um ovo buraco negro de um universo anterior. Uma outra ideia é de que tudo sempre existe, tudo sempre existiu, a matéria sempre esteve por aí, ela só estava muito bagunçada. O negócio é que, nesse caso, a gente está falando de eternidade. Então, se você pega essa bagunça, um monte de matéria, um monte de partículas e energia bagunçadas e fazendo o que elas bem entendem, indo para cima e para baixo, batendo umas nas outras, se você deixa esse caos para sempre, inevitavelmente essa energia, essa matéria, elas vão estar em todas as posições possíveis. Elas vão ir para todas as direções possíveis. E significa que elas vão estar em todas as configurações possíveis. E uma dessas configurações é o nosso universo. Para piorar, isso significa que não é uma vez, mas se você tem para sempre para isso acontecer, então o nosso universo vai aparecer infinitas vezes. E isso acaba dando a ideia do universo cíclico. O universo surgindo de novo, de novo e de novo. Inclusive pode ser não só o nosso universo, podem ter vários universos nesse caso. E existem também outras formas do universo ser cíclico. Por exemplo, digamos que aconteceu o Big Bang e digamos que depois de um tempo o universo para de se expandir e começa a se contrair, até se juntar tudo em um único ponto de novo, que seria o chamado Big Crunch, e depois disso ele explode de novo e se junta de novo e
se afasta e se junta, e expande e junta, Big Bang e Big Crunch, e Big Bang e Big Crunch. Esse conceito seria o chamado Big Bounce, né, que é quando ele expande e volta, infinitas vezes. O problema dessa ideia é de que a gente consegue ver que o universo está se expandindo e cada vez mais rápido. Então a gente não consegue imaginar nada atualmente que possa acontecer para forçar a expansão a parar e ainda retomar para voltar tudo para o mesmo lugar. Isso significa que basicamente a gente não consegue imaginar o Big Crunch acontecendo. A gente só não vai descartar a hipótese, porque afinal de contas pode ser que aconteça alguma coisa que faça tudo se juntar de novo. Mas se a gente imaginar, por exemplo, que o nosso universo tem um outro universo irmão, e pode ser que ao longo do tempo eles batam um no outro, tipo eles se atraem por gravidade mesmo, então que nem duas bolas acabam batendo e quicando uma na outra. Toda vez que elas batem, isso seria um Big Bang, resetando todas as regras da física, toda a matéria, toda a energia que está dentro desses dois universos. Isso faria com que acontecesse o tal do Big Bounce, sem ter que acontecer o tal do Big Crunch, porque cada vez que eles batem tem só o Big Bang, não precisa contrair tudo de volta. E finalmente, existe a ideia de que talvez o universo seja simulado. Talvez uma raça hiperinteligente que vive nas dimensões superiores criou o universo como um computador para jogar The Humans. Talvez seja tudo um MMO e a gente está aqui jogando. A partir daqui, as coisas ficam bem filosóficas. Eu falei agora há pouco que, tendo para sempre pela frente, a energia e as partículas fazem tudo o que for possível. Então existe uma coisa que é possível também, e aliás é até mais provável do que surgir o nosso universo inteiro, que seria surgir um único cérebro, ou digamos uma única mente. E essa mente surgir completa com todas as memórias de ter vivido no nosso universo. O nome dessa ideia é o cérebro de Boltzmann. E ela é bem nihilista. Pode ser que nada exista, só você. E o resto é tudo imaginação, sua, ou talvez minha. Bom, depois de um monte dessas hipóteses, eu acho que vale perguntar: por quê? Por que a gente continua se perguntando sobre isso? Por que a gente não se contenta só com a primeira explicação de que não tinha nada e acabou? No nosso universo, existe essa regra da causalidade, e a gente está acostumado com ela, que é causa e efeito. Uma coisa acontece e tem uma consequência. Então, para nós, é difícil imaginar alguma coisa acontecendo sem ter uma causa. É difícil imaginar acontecer o início do universo sem ter nada para dar essa fagulha, sem ter nada para fazer com que isso tenha acontecido. O problema desse raciocínio é que a gente não tem como ter certeza que a causalidade é uma regra que existe fora do universo também. A gente sabe que ela existe pra gente, mas talvez antes do universo, pode ser que ela não existisse. Bom, quem sabe um dia a gente descobre isso. Mas para descobrir, a gente tem que continuar observando, percebendo, descobrindo coisas, tentando testar ideias, tendo ideias novas. Às vezes, alguma ideia ou alguma coisa que é descoberta parece que não serve para nada. Mas pensa assim, muito tempo atrás, as pessoas não sabiam o que era eletricidade. Elas viam o raio caindo, se assustavam, depois não se assustavam mais, mas o negócio é que não sabiam o que era aquilo. Até que teve gente que começou a estudar, descobriu como usar aquilo, descobriu o que era, e daí com certeza veio alguém e falou: pra que serve isso aí? Serve pra nada, essa tal de eletricidade aí. Só que hoje, eu estou podendo gravar esse vídeo por causa de eletricidade. Você está podendo assistir ele por causa de eletricidade. A internet existe por causa disso. Os computadores, os carros, os aviões, a lâmpada ilumina por causa disso. O ventilador... Não tem como olhar para um... Então existem várias hipóteses. Nossa, hipóteses.